Então, a gente estava falando aqui do ceticismo cartesiano, né? Ok. A gente estava falando do ceticismo na aula anterior, e uma expressão, acho que é expressão mesmo das questões céticas, que é bastante importante na história da epistemologia, é o livro de Descartes, tá? As Meditações Cartesianas, né? Apesar de, como eu disse na aula passada, eu queria repetir, né, porque isso é importante. Descartes, ele não é ele mesmo um cético, né? Mas algumas dessas dúvidas já eram colocadas desde o ceticismo grego mesmo, né? Pirro, Sextus Empíricos, né, que são nome de filósofos céticos gregos, já tinham colocado algumas dessas questões, e essas questões estavam sendo novamente apreciadas na Europa na época de Descartes. Então, Descartes tem um mérito dele ter pegado essas dúvidas, colocado junto em um todo bem coeso, né? Então, a ideia dele é que, como ele está querendo justificar, suportar a física moderna, né? Ou seja, a física baseada em matemática, ele começa a primeira meditação pretendendo mostrar que boa parte das opiniões que foram herdadas por ele, né, são herdadas pelo momento histórico dele, né, tinha acabado de sair da Idade Média, elas são falsas, né? E a maneira que ele pretende mostrar isso, como bom fundacionista que ele é o de atacar a base, o que baseia esse conhecimento que ele julga que não é conhecimento, né? A física antiga. Ele julga que o que baseia a física antiga é a percepção, tá? Porque se você for olhar bem, Aristóteles, por ser um cara que tinha muito mais entrada na biologia do que na física, né? Então Aristóteles, além de um filósofo, ele foi um importante biólogo, né? Ele tem livros em que ele cadastra, ele disseca animais e descreve aqueles animais. Então ele está muito ligado a essa noção de ciência enquanto descrição da realidade, né? E se você pensar bem, se você comparar, por exemplo, a biologia, né, tirando a genética e tal, mas a biologia mais tradicional com a física, você tem um pouco essa diferença, né? Enquanto a biologia ela se dedica muito mais a descrever uma espécie nova, a descrever as relações de parentesco entre determinadas espécies, etc. A física ela é muito mais calcada em leis gerais, né? Leis gerais apresentadas de maneira bastante matematizada, modelos muito fortemente matemáticos. Estou dizendo assim, a biologia tem partes da biologia que também é desse tipo, né? Você pega a genética, essas partes, biologia de populações, né? Também é muito matematizada, mas assim, estou tentando aqui fazer uma oposição assim mais ou menos intuitiva, né? Então, Descartes ele tinha exatamente essa crítica à ciência até então, né? Até o momento de chegada dele, que seria uma ciência muito baseada na percepção e muito baseada em catalogar e explicar os fatos do mundo, e não o cachorro pequeno
eu mostrei para vocês na aula passada, ele decidiu que o meu escritório é o banheiro dele, então ele está aqui do meu lado fazendo cocô nesse exato momento. Por isso que eu olhei para o lado assim. E agora vai ficar lá, né? Porque eu estou dando aula. Aí sim. É sério, gente. Parou aqui bem aqui do lado, pelo cocô. E a hora que eu acordei aqui mais cedo para limpar as coisas aqui. Pode deixar. Então, como bom fundacionista, Descartes ele julgava que atacar as bases do conhecimento que ele julgava que não era conhecimento, né, da ciência antiga, seria suficiente para solapar essas bases. Ele estava procurando a partir daí, né, a partir desses argumentos céticos, ele fundar novas bases para a ciência moderna, né, né, algumas certezas que ele encadearia até chegar na justificação da ciência moderna. Então, para isso, né, como estou dizendo, a primeira meditação, ele propõe 3 dúvidas céticas, né, e elas são crescentes, né? A primeira é a mais fraca, né, mais coisas escapam dessa dúvida. A segunda, ela é um pouco mais forte, e a terceira é a dúvida que ele se vê por satisfeito, porque ela é bastante forte, né? Então, a primeira dúvida é uma dúvida em relação aos sentidos, né? Todos nós já tivemos essa experiência, né, que os sentidos às vezes nos enganam, né? Então, o exemplo que Descartes dá é esse aqui: a torre que eu vejo ao longe me parece redonda quando na realidade é quadrada, né? Às vezes você vê um prédio à distância, ele parece redondo, mas quando você chega de perto ele é quadrado. Eu fico imaginando assim também o fato, né, da Europa da época de Descartes, né, 1640, né? Então, os exemplos deles são bem interessantes, assim, tipo a torre, né? Tipo, você pensa na torre de castelo, deve ser uma torre de castelo que ele está falando, né? E o Descartes, ele tem também uma questão bastante interessante sobre ele, né? Além dele ser um físico, ele fez a carreira dele toda como físico, e no final da carreira ele começou a escrever mais coisas de filosofia. Ele também foi um soldado, né? Ele era um mercenário, ele lutou em várias guerras, e ele lutava no exército de Maurício de Nassau, né? Sabe o Maurício de Nassau que invadiu o Pernambuco? Então, o Descartes lutava no exército de Maurício de Nassau. Só que se você olhar as datas, acho que Maurício de Nassau chegou em Pernambuco mais ou menos na mesma época que Descartes estava lançando as meditações. Então, tipo, Descartes ele saiu da vida de mercenário um pouquinho antes. E por isso você tem um livro, eu esqueci o nome, depois eu vou procurar e mando para vocês, que é um livro de um escritor brasileiro que imaginava como é que seria a filosofia de Descartes se ele tivesse vindo pro Brasil junto com o Maurício de Nassau, invadir o Brasil. Mas enfim, então a primeira dúvida é essa. A primeira questão é sobre nossa confiabilidade da nossa percepção, né? Todo mundo já teve essa experiência, né, de se confundir, de ver algo que ao longe, sei lá, parece um cachorro e é um saco plástico, ou sei lá, são vários exemplos bem normais, né? O caso lá da água que eu falei, né? Você está no sertão, no deserto, ou você está numa estrada no sertão e você vê lá ao longe uma coisa que parece que a estrada está úmida, mas não está, né? E aí Descartes fala assim, uma pessoa esperta, ela não confia em quem enganou ela uma vez, né? E esse seria o caso do sentido. O sentido nos engana às vezes. Se nós fôssemos espertos, nós não deveríamos nunca confiar nele,
Mas ele vê que na verdade essa dúvida não é tão boa, né? Porque o sentido nos engana, só que a gente mais ou menos sabe em quais situações o sentido nos engana mais, em quais situações o sentido nos engana menos, né? Então a gente consegue de alguma forma navegar com essa certeza, né? A gente sabe, por exemplo, que se estiver escuro, se a luz estiver baixa, se eu tiver com sono, etc., mais provável de eu achar que vi algo e não ver. Eu sei que se eu tomar LSD, talvez eu tenha alucinações. Então eu meio que sei quando os sentidos me enganam mais, né? Em primeiro lugar. Segundo lugar, vamos pensar aqui no caso da torre, né? Se eu estou vendo uma torre de longe e ela me parece redonda quando é quadrada, uma coisa que eu posso fazer é simplesmente me aproximar da torre, né? Olhá-la de um ângulo diferente, perguntar para outra pessoa, talvez aí isso vai introduzir mais questões, né? Mas um ponto aqui é que a falta de confiabilidade dos sentidos por si só, ela não é suficiente para uma dúvida muito grande, né? Em primeiro lugar, porque existem condições em que os sentidos funcionam bem, né? Descartes dá o exemplo que eu acho um exemplo muito engraçado, que eu fico imaginando ele nessa posição. Ele fala assim, por exemplo, que eu estou aqui sentado ao fogo, vestindo um chambre. Então, nesse caso aí, que como ele está iluminação boa, etc., a percepção consegue informar ele que ele está sentado de frente ao fogo, vestindo um robe de chambre, etc., etc. Então, essa primeira dúvida, a dúvida em relação aos sentidos, ela não é tão abrangente por isso, porque primeiro, você consegue identificar os momentos em que os sentidos te enganam mais e te enganam menos, e em muitos casos, né, quando um sentido pode estar te enganando, você consegue corrigi-lo de alguma maneira, né? Seja, por exemplo, se aproximando da torre e vendo ela de maneira melhor, né, sei lá, você olha para uma fruta e parece madura ou parece podre, uma maneira de confirmar isso é cheirando, né? Então você consegue comparar os resultados de um sentido com outro, etc, etc, de modo que a gente consegue de alguma forma navegar com os sentidos, né? E aí então Descartes ele propõe outros dois argumentos, outras duas dúvidas que são mais fortes, né? Ou seja, são dúvidas. Qual é o ponto de Descartes aqui? Ele está falando assim, olha só, ele é um fundacionista e ele é um infalibilista, né? Então ele pensa duas coisas. Ele pensa que a estrutura do conhecimento ela tem fundamentos, ou seja, existem crenças básicas que baseiam todas as outras, e ele é um infalibilista. Ele acha que para você ter conhecimento você precisa conseguir eliminar todas as possibilidades de você estar errado, né? Então a ideia dele é assim: eu tenho essa ciência antiga, essa conjunto de crenças medievais, eu quero demolir isso, eu vou fazer isso atacando as bases. E ele está supondo que essa ciência ela tem como base crenças perceptivas. Então ele está querendo solapar a justificação dessas crenças perceptivas. Esse que é o ponto dele. Ele está querendo solapar, porque ele quer fazer outro edifício, vamos dizer assim, do conhecimento, em que as bases desse edifício seriam, dessa vez, não crenças perceptivas, mas crenças racionais. Ou seja, racionais no sentido de que advindas da razão pura, né? Então, por isso, Descartes ele é um racionalista nesse sentido. Então, ele está querendo solapar a justificação dessas crenças básicas, né? Que são crenças que seriam crenças perceptivas. A primeira dúvida que ele coloca é
o fato da percepção às vezes nos enganar. Ele percebe, realmente isso por si só não é suficiente para eu solapar essas bases, porque, como eu disse, a gente consegue manejar isso. A gente olha mais de perto, a gente vê, procura perceber em condições ideais, etc, etc. Daí ele vai para a segunda dúvida, que ela é mais forte, que diz respeito aos sonhos, né? Então eu vou aqui ler uma passagem do Meditações, né, da primeira meditação, porque eu acho que Descartes ele escreve muito bem. Descartes ele é um filósofo que escreve de maneira clara, bastante clara, e ao mesmo tempo ele não escreve de maneira, vamos dizer assim, academicista, né? Até porque não existia academicismo, existia, né? Só que na verdade uma coisa interessante dos filósofos modernos, da primeira modernidade, pelo menos, primeira modernidade que a gente fala é tipo entre Descartes e Kant, né? Kant ele é meio que separa ali o que vem antes, né? Que é Hume, Locke, Berkeley, Descartes, Malebranche, Leibniz, e o que vem depois, que é tipo Hegel, sei lá, o próprio Marx, etc. Então Kant é tipo ali a modernidade, a filosofia moderna é antes e depois de Kant, né? A galera antes de Kant tem um fato interessante sobre os filósofos modernos antes de Kant, que eles estavam fora da academia, né? Nesse momento você ainda tem uma universidade, uma academia muito com muita herança ainda da Idade Média, né? Aí o mundo as coisas no mundo elas não ocorrem no sentido de não, acabou a Idade Média, começou a Idade Moderna, vamos mudar tudo, né? As coisas continuam, né? E na época de Descartes ainda as universidades ainda eram dirigidas por filósofos escolásticos, e ainda o que se ensinava na universidade ainda era filosofia escolástica, era física aristotélica, etc, etc. Então, nesse momento que as coisas estão mudando, né? E esses primeiros filósofos modernos, eles não tinham posições acadêmicas, né? Descartes, como falei, ele era um mercenário e trabalhou como físico também, chegou a trabalhar na corte de alguns reis, né? Inclusive, quando ele morreu, ele estava na corte na Suécia, não se deu muito bem com o frio da corte, né? Outros filósofos, se eu pegar o Hume era um cara que tinha investimentos, etc, também não era um professor. Teve até uma polêmica pouco tempo, né? Que na verdade não é uma polêmica, né? É um fato, a gente só tem que aceitar, né? Que Hume ele tinha investimentos, entre outras coisas, em pessoas escravizadas, né? Então, assim, não é uma polêmica, né? Ele tinha. Eu falei que a gente tem que aceitar, não no sentido que a gente tem que aceitar que é correto, tá? Que a gente tem que aceitar que ele tinha. Não tem como passar muito pano nisso. Mas enfim, então eu acho que o Descartes ele escreve de maneira boa, porque ele escreve de maneira bastante clara e ao mesmo tempo eu acho que tem uma qualidade literária boa. É gostoso de ler. Então vamos ver aqui. A dúvida do sonho. Quantas vezes me ocorreu sonhar durante a noite que estava nesse mesmo lugar, sentado à lareira, vestido com meu roupão, embora estivesse completamente nu em meu leito, né? Eu fico imaginando as coisas, né? Tanto ele com roupão quanto, não sei porquê, dorme pelado, né? Então o ponto dele aqui é o seguinte, ele está falando assim, eu tô vendo que eu tô aqui sentado. Eu tô vendo que eu tô aqui sentado na frente da lareira, usando meu roupão vermelho, sei lá, e tô escrevendo essas meditações. Eu tô vendo isso, né? E essas condições em que eu tô são as condições em que a minha percepção ela funciona bem, né? Tá uma iluminação boa, eu tô na frente da lareira, né? Tem uma luz boa vindo para mim. Eu tô olhando uma coisa que está bem perto, né? Que sou eu mesmo, eu tô vendo meus braços, estou vendo minha roupa. Então, assim, não tem muito espaço para duvidar que a percepção está funcionando bem aqui.
Só que ele fala, olha só, mas tem um problema. Eu tô acordado, eu sei que eu tô acordado. Mas quantas vezes eu não estava dormindo e sonhei que eu estava nesse mesmo lugar, vestido nessa mesma roupa, escrevendo. E tudo bem que agora eu estou acordado e eu sei que eu estou acordado. Mas quando eu estava dormindo e estava sonhando isso, eu achava que eu estava acordado também. Então esse é o ponto de Descartes, entendeu? O ponto de Descartes, a dúvida do sonho não é que, nossa, a gente está sonhando o tempo todo. Não é isso. Tá? Descartes ele é bastante interessante nesse ponto, que ele está o tempo todo falando assim, olha, eu não tô supondo que a gente está sonhando o tempo todo. Eu seria maluco se eu estivesse supondo isso. Eu não sou. A questão não é essa. A questão a gente sonha e muitas vezes quando a gente sonha, a gente acha que está acordado. Então quando eu sonho, eu tenho determinadas experiências visuais, perceptivas, e eu julgo que elas são fidedignas. Da mesma forma que agora, em que eu estou acordado e eu tenho essas mesmo tipo de experiência, e eu julgo que são fidedignas. O que distingue? Por que quando eu estou acordado, meu julgar que essa experiência é fidedigna vale, né? E quando eu estou dormindo não vale, sendo que a princípio minha experiência de primeira pessoa pode ser completamente a mesma. Perceba, a gente estava falando do externalismo, né? Então, para um externalista tem uma diferença bem grande aí, mas perceba que Descartes ele não está considerando essa possibilidade, né? Ele está considerando a possibilidade da justificação ser algo que você tem do ponto de vista de primeira pessoa. E o que ele está falando aqui é o seguinte: ora, minha experiência perceptiva e até o modo como eu julgo ela, quando eu estou acordado, ela é mais ou menos equivalente a quando eu estou dormindo. Então, por que quando eu estou dormindo e acho que estou acordado, eu julgo que minha experiência é verídica? Quando eu estou acordado, eu também julgo. Por que quando eu estou acordado, esse meu julgar que minha experiência é verídica serve de alguma coisa? Se a princípio eu não consigo, se você pensar só do ponto de vista de primeira pessoa, eu não consigo distinguir, né? Porque agora eu estou acordado, eu acho que eu estou acordado, mas quando eu estou dormindo, às vezes eu acho que eu estou acordado também. Então vou ler aqui a citação dele sem parar muito. Quantas vezes me ocorreu sonhar durante a noite que estava nesse mesmo lugar, sentado à lareira, vestido com o meu roupão, embora estivesse completamente nu no meu leito. Todavia, neste momento nesse momento que eu estou acordado, parece-me que eu tenho os olhos bem abertos ao contemplar o papel. Este papel, e que essa cabeça que eu mexo não está nada adormecida, né? Eu estou acordado, eu consigo ver que eu estou acordado. Que ao estender e sentir minha mão, né, ao botar minha mão aqui na frente do meu olho, sentir e apertar ela, eu faço isso deliberadamente, né? Eu controlo minha mão, eu sei o que fazer. Falar nisso, minha mão está toda mordida do cachorro para cá. Minha namorada reclamando que eu estou reclamando do cachorro. Mas enfim, né? Cachorro pequeno é chatão, mas é bonitinho. Então eu consigo mexer minha mão, eu estou controlando minha mão, né? Porque eu estou acordado, eu tenho todas as evidências de que eu estou acordado, né? E agora que eu estou acordado, eu consigo até comparar a experiência que eu tenho quando eu estou acordado e a experiência que eu tenho quando eu estou dormindo. E eu falo o seguinte, nada do que acontece comigo durante o sono parece ser tão claro e distinto como isso, né? Como a experiência de estar acordado. E realmente, né? Nossos sonhos, não sei como é o sonho de vocês, mas meus sonhos eles tendem a ser um pouco desfocados, né? Às vezes você quer fazer uma coisa no sonho e você simplesmente não consegue, né? Você quer pegar algo, você quer correr e você corre e não sai do lugar, você não tem controle total sobre você, né?
Pelo menos essa é a minha experiência de sonhar, né? Às vezes, inclusive eu percebo que eu estou sonhando por isso, porque eu começo a ver as coisas muito desfocadas, ou então porque eu tento fazer uma coisa e não consigo. Na vida em vigília, essas coisas não parecem acontecer assim, né? Na vida em vigília, a vida em vigília, ela parece ser mais bem ordenada, né? As coisas têm uma causalidade mais clara. Você consegue controlar seu corpo e você consegue ver, você consegue ver que essas coisas têm sentido, né? Só que o ponto de Descartes é o seguinte: pô, você consegue ver isso quando você está acordado, mas quando você está dormindo, muitas vezes você acha que aquilo faz sentido, né? Às vezes você tem um sonho maluco, às vezes você tem um sonho, sei lá, né? Às vezes em sonho as pessoas se fundem, né? Você tem lá, sei lá, seu irmão e você tem um colega de trabalho, e por algum motivo naquele seu sonho essas duas pessoas estão fundidas em uma só. Camille Jamile falou que ela sempre sabe quando está sonhando, então não se aplica muito a ela. Eu desse ano falou que tem os sonhos lúcidos, mas é muito raro. Pois é, tem um colega que ela é até de Pernambuco, né, aqui perto, e ela fazia doutorado sobre sonhos lúcidos, né, porque levanta algumas questões sobre isso daqui. Enfim, só que o ponto que Descartes está apontando é o seguinte: ora, é verdade, a vida em vigília ela é muito mais ordenada nesse sentido, né? As coisas seguem um nexo causal mais claro, né? Se eu pegar isso aqui e soltar, sempre vai cair, né? Eu consigo mexer minha mão. Só que você sabe isso porque você está acordado, mas quando você está sonhando, às vezes aquelas coisas que não são tão claras, etc., te parecem claras, né? Então o ponto de Descartes não é colocar a dúvida que a gente está sonhando o tempo todo, né? O ponto de Descartes é até que ponto essas suas certezas que você tem a partir da percepção, quando você está acordado, valem de alguma coisa, se em situações parecidas, quando você está sonhando, você tem alucinações, né? Vou dizer dizendo aqui que sonhos são alucinações. Aí ele fala assim: mas pensando bem, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado enquanto dormia por semelhantes pensamentos. E refletindo atentamente nisso, vejo claramente que não há indícios seguros que me permitam distinguir o estado de sono do estado de vigília. Isso deixa-me um pouco atordoado, e o meu atordoamento só vem reforçar a ideia de que poderei, afinal, estar dormindo, né? Talvez eu esteja dormindo, e talvez essas coisas que estão me parecendo aqui claras e distintas, essas coisas que estão me parecendo aqui seguir um nexo causal, quem sabe na verdade é um nexo maluco, e eu só estou achando que faz sentido as coisas, né? Então, repetindo, o ponto dele não é que ele está em dúvida realmente se ele está dormindo. O ponto dele é que a justificação para nossas crenças perceptivas, que seriam para ele a base dessa ciência antiga, o ponto dele é que essa justificação ela não é 100% segura, entendeu? Então o ponto de Descartes não é que a gente está realmente sonhando, mas o ponto de Descartes é que esse fato de que, por às vezes, quando a gente está sonhando, a gente pensa que está acordado, a gente pensa que está vendo, a gente pensa que as coisas fazem sentido, por esse motivo, a justificação dessas crenças básicas, ela não seria 100% segura, né? E perceba que um ponto importante, a gente viu lá o fundacionismo, seria que essas crenças básicas elas deveriam, pelo menos assim se pensava na época, ser incorrigíveis, ser cheias de certeza, né?
Até porque se eu estou baseando a ciência nessas crenças básicas, a ciência só vai ser tão certa quanto são essas crenças básicas, né? E o ponto de Descartes é esse, ó. O sonho, ele introduz uma incerteza que pode, de alguma forma, solapar a justificação que a gente tem para essas crenças básicas, tá? Então, em algum sentido, meus sonhos são indistinguíveis da vida diurna, né? E a preocupação é que esses sonhos parecem, essa possibilidade do sonho ser indistinguível da vida diurna subverte a justificação que a gente considera ter para nossas crenças perceptuais, né? Então, essa experiência que ele está tendo de estar sentado na frente da lareira, etc., olhando para a mão, fechando a mão, ela parece bastante persuasiva, né? Ela parece se impor bastante, não parece ter muito espaço para erro nela, porque a luz está boa, eu estou mexendo, eu estou sentindo, eu estou comparando um sentido com o outro, né? Eu estou vendo o sentido que eu tenho de tato, de tocar minha mão, ele combina perfeitamente com minha visão de eu fechando a mão, e isso combina perfeitamente com minha vontade consciente de fechar a mão. Então, tudo parece fazer tanto sentido, né? E eu não estou só confiando na percepção, mas eu estou comparando com outras coisas, eu estou em uma situação ideal. Mas, o ponto de Descartes tudo bem, isso tudo faz sentido porque você está acordado, mas muitas vezes você está dormindo e você tem experiências totalmente malucas, né? Você tem experiência que você tem, ele dá uns exemplos bem bizarros, assim, quando ele está falando dos malucos, que você tem uma cabeça de vidro, sei lá, você sonha que você tem uma cabeça de vidro, e no sonho aquilo ali faz todo sentido. Você se olha no espelho, você toca a sua cabeça de vidro e fala, pô, eu tenho uma cabeça de vidro, né? Então, por isso, isso colocaria uma incerteza nessas crenças perceptivas, né? E o ponto dessa dúvida, ela é mais forte que a primeira por isso, porque não adianta você simplesmente olhar, tentar considerar mais atentamente sua percepção, tentar escrutinar o conteúdo da sua percepção. Não adianta você usar um sentido para verificar as crenças geradas por outros, porque quando nós estamos sonhando, todos os nossos sentidos estão sendo iludidos ao mesmo tempo, né? Claro, estou pensando aqui no caso em que a gente está sonhando e acredita que aquilo que está acontecendo é real, né? Tirando a Jamile, falou que nunca acredita que o sonho é real. Assim, eu às vezes acredito, às vezes eu sonho alguma coisa e fico até meio perturbado assim com aquilo, né? E às vezes até quando eu acordo eu demoro um pouquinho assim para processar que aquilo não está acontecendo, ou que aquilo não está acontecendo, né? Que aquilo ali era um sonho, que não tem nada a ver com a vida real. Às vezes me demora assim uns 5 minutinhos para eu separar, né? Já te dou a palavra, Jamile, né? Às vezes você tem, eu acho que são situações bastante interessantes, né? Essa fronteira, né? Entre quando você está quase adormecendo e quando você acaba de acordar, né? Em que parece que as fronteiras entre o mundo real e o mundo imaginário, assim, elas são meio vazadas, né? Algo desse tipo. Diga, Jamile. Professor, desculpa aí se cachorro latindo, mas só que eu acho que essa questão de saber que você está sonhando, para mim foi, eu não consigo explicar, foi mal, foi muito treino, assim, entre aspas, não sei, porque eu fazia sempre o exercício de, tipo, acordei, aí eu reflito sobre o que eu sonhei, conto pra alguém, aí acaba, quando você vai fazendo muitas vezes isso, você já começa a perceber mais as diferenças entre a realidade e o sonho. Pelo menos pra mim foi assim, eu faço isso desde 2016, 2017, já é mais tranquilo perceber. Então, nem me afeta mais tanto assim.
Antigamente, né, quando terminei a faculdade de jornalismo, aí eu tinha um projeto de ler assim, grandes clássicos de várias ciências. E aí teve uma época que eu estava lendo o Freud, né? Interpretação dos Sonhos, de Freud. E né, nessa época eu fiquei meio obcecado com sonhos, né? De modo que eu tinha um caderno do lado da cama, e todos os dias que eu acordava eu ia correndo para o caderno para anotar o sonho que eu tive, né? Porque assim, sonho no geral tem essa característica de que você esquece rápido, né? Você, às vezes, tudo bem, tem sonhos que você lembra, assim, mas no geral, pelo menos para mim, se dá 1 hora, 2 horas, eu não pensei naquele sonho, não foi nada muito marcante, rapidamente eu esqueço. Mas eu fiquei basicamente 1 ano da minha vida anotando no caderno todos os dias o que eu lembrava de ter sonhado, né? Talvez, muito provavelmente, só o último sonho, mas assim, eu sempre anotava. Mas enfim, então a conclusão cética aqui da dúvida dos sonhos é que, como eu não sei se eu estou sonhando ou não, né? E repetindo, por que eu não sei que eu estou sonhando ou não? Não é porque existe a possibilidade real de a gente estar dormindo o tempo todo, mas porque quando eu estou dormindo, às vezes eu penso que eu estou acordado, tá? Então, como eu não minha experiência de primeira pessoa não é capaz de distinguir assim, entre essas duas coisas, eu não tenho justificação para acreditar que eu estou agora acordado, na frente da lareira, usando o meu hobby de chambre, etc. Então, Descartes ele pensa que isso já solapa muitas das crenças básicas que estariam na base das ciências antigas. Só lembrando que tem esse ponto também que é bastante importante, né? Que Descartes ele está pensando em ciência, né? Então ele está meio que também por isso ele toma essa justificação como sendo muito exigente, né? Só que ele percebe logo ele percebe o seguinte: ora, tem algumas crenças que escapam essa dúvida, né? Essa dúvida cética, por mais que ela seja bastante forte, ela não é a mais forte, porque tem algumas crenças que escapam a elas. Então ele fala assim: olha, nos nossos sonhos a gente parece combinar e misturar componentes de várias experiências que a gente teve na vida diurna, né? Então muitas vezes a gente sonha, sei lá, a gente tem experiências na faculdade, ou outras experiências, sei lá, num filme que a gente viu, ou sei lá, na praia que você foi, e no sonho você meio que mistura essas experiências, né? Então é uma teoria de como funciona a imaginação, né? A imaginação funcionaria meio que reordenando experiências que você tem perceptivas, né? E é mais ou menos essa ideia de imaginação que Descartes está utilizando, tá? Então eu tenho experiências perceptivas, e quando eu durmo, de alguma forma eu rearranjo essas experiências criando novas coisas, né? Mas ele pensa o seguinte: ora, então se eu sonho com um unicórnio, tudo bem, unicórnios não existem, mas ainda assim o fato de eu sonhar com um unicórnio implica que eu tenho experiências perceptivas. Porque para criar a ideia do unicórnio, eu preciso ter a experiência de um cavalo, preciso ter a experiência da cor branca, né? Sei lá, preciso ter a experiência de um cavalo, ter a experiência, sei lá, de uma parede branca ou de qualquer coisa branca, e preciso ter a experiência de chifre, um animal com chifre, e aí de modo que eu junto essas três coisas, né? Pego um cavalo, pinto de branco, sei lá, boto um rabinho de arco-íris, e pronto, eu tenho um unicórnio, né? Então, por mais que o unicórnio seja uma criatura fantasiosa, inventada, ela é inventada a partir de partes, que eu tive de experiência real. E aí Descartes ele pensa o seguinte: olha, então essa dúvida do sonho
ela ainda não é capaz de questionar, por exemplo, que existe um mundo real e que eu tenho experiência das coisas. E mesmo para algumas coisas, algumas características que ele chama de bastante básica, né? Então, por exemplo, ser um unicórnio já é um conceito bastante complexo, né? Tem mistura de cavalo com branco, com chifre. Mas assim, para conceitos mais básicos, como por exemplo a cor branca, né? Se eu sonho com a cor branca, se eu tenho experiência de branco no sonho, em algum sentido eu estou tendo a experiência de branco. Aquele contato que eu tenho com branco é válido, é real. Real não sei se é a palavra correta, né? Mas é um conceito, uma experiência que realmente eu estou tendo a experiência do branco. Ou se eu sonho com círculos e com triângulos, eu estou tendo uma experiência de algo real. Se eu sonho fazendo uma prova matemática, né, muitas vezes acontece isso. Para quem trabalha com matemática ou em ciência geral, mas estou dando um exemplo da matemática porque a matemática ela não lida diretamente com coisas a matemática ela lida com quantidades bastante simples, né, que são números, que são no caso da geometria, formas. E o ponto de Descartes é que, mesmo que eu estivesse sonhando, mesmo estando na dúvida se eu estou sonhando acordado o tempo todo, ou seja, mesmo que minha percepção não justifique nenhuma crença minha, ainda assim a matemática escapa a isso, porque quando eu estou fazendo matemática eu não estou utilizando crenças perceptivas, né? De modo que, quer eu esteja sonhando ou não, se eu penso que 1 mais 1 igual a 2, eu tenho um pensamento correto. Se eu penso, se eu produzo uma prova matemática durante o sonho, ela ainda assim é uma prova matemática, né? Então ele acha que essas duas coisas escapam da primeira da dúvida dos sonhos, que é número 1, nossa relação com conceitos e com ideias, né? O termo que os filósofos modernos utilizam para conceitos é ideias, né? Porque eles têm uma noção de conceitos, uma noção meio visual de conceitos, né? Então ideia é meio que isso, é meio que uma imagem na cabeça, basicamente. Então a ideia que eu tenho de branco, a ideia que eu tenho de círculo, a ideia, né, essas coisas bem básicas, ainda assim essas ideias precisariam vir da percepção, porque eles estão partindo do pressuposto de que a imaginação funciona da seguinte maneira: você tem uma percepção e a imaginação ela meio que pega as ideias básicas daquela percepção, separa e junta novamente em outra imagem, né? Essa é a ideia que eles estão tendo de imaginação, que eu não sei até que ponto é fidedigna, né? Mas para isso a gente precisaria pegar a literatura atual sobre imaginação para ver como é que funciona a imaginação, mas a ideia que eles estão tendo de imaginação é essa. A imaginação ela desmonta ideias complexas, ideias perceptivas complexas, e junta elas de outra maneira, de modo a formar novas imagens, de modo a formar a ideia de um unicórnio, por exemplo, a partir da ideia de cavalo, a ideia de branco, a ideia de chifre, etc. Tá? Então essa segunda dúvida, por mais que ela seja muito mais forte do que a primeira, ela ainda assim não é suficiente para solapar todas as nossas crenças, né? Descartes, no entanto, apresenta um argumento que ameaça até essas crenças aí, até as crenças matemáticas, até as nossas ideias básicas, e essa aqui é a dúvida cética mais forte. Para fazer isso, ele introduz uma figura que ficou muito influente na história da epistemologia, que é a ideia do gênio maligno, né? O mauvais génie, o gênio malvado, o gênio maligno. E ele fala o seguinte: ora, essa aqui é uma dúvida cética bem forte. Eu vou supor que existe um gênio maligno. É engraçado, essa parte que está aí no slide com reticência, né? Isso é uma parte que foi suprimida do texto. E aí é interessante, porque Descartes, ele é um cara, ele é um católico bem
bem crente, né? Imagina que ele está em 1640. Então, nessa parte aí que está entre reticências, ele fala o seguinte: irei supor que não Deus, porque Deus é um cara bom, entendeu? Deus, ele não vai enganar a gente. Então, não estou supondo isso, mas estou supondo que tem um gênio maligno, uma criatura que ela não é Deus, né? Porque se ela fosse Deus, ela não me enganaria, porque Deus não me enganaria. Só que ele é bastante poderoso. Ele não é tão poderoso quanto Deus, né? Deus é onipotente. O gênio maligno talvez não seja onipotente, mas ele é bastante poderoso e também ele não é onisciente, né? Porque Deus é onisciente, mas ele é bem esperto. Então é uma criatura aí qualquer, bem poderosa e bem esperta, que ele decidiu me enganar o tempo todo. Tá? Então, toda vez que eu penso no céu, no ar, na terra, nas cores, nas formas, nos sons, ele de alguma forma mexe na minha cabeça e faz eu ter pensamentos que são meras ilusões, né? Então, de alguma forma, ele está o tempo todo me iludindo, o tempo todo. Ele está o tempo todo colocando ideias na minha cabeça que não vêm da percepção, né? Então, para toda crença que eu procuro ter, esse gênio maligno, ele dá um jeito de fazer com que ela seja falsa. Então, por isso, né, dada essa possibilidade que é tão aterradora, né, e como é que eu faço para provar que não existe esse gênio maligno, né? Perceba que Descartes, como ele é o infalibilista, ele está falando assim: olha, qualquer dúvida razoável que você tenha, que coloque em dúvida suas crenças, ela já é suficiente para colocar em dúvida suas crenças. Então, dado que existe essa possibilidade de ter um gênio maligno me enganando o tempo todo, eu tenho que me considerar como não tendo mãos, ou olhos, ou carne, ou sangue, ou sentidos, mas tão somente crenças falsas de que eu tenho todas essas coisas. Então, ele não está dizendo que realmente ele acha que ele não tem mãos. Ele está dizendo assim, que dado a existência desse gênio maligno, eu não tenho justificação para acreditar que eu tenho mãos, porque eu tenho uma experiência de primeira pessoa de que eu estou vendo minha mão, de que eu estou mexendo minha mão, mas essa experiência de primeira pessoa, ela é indistinguível da experiência que eu teria de se tivesse um gênio maligno me enganando, né? Um tal gênio poderia enganar-me sobre quase tudo, né? Por exemplo, poderia não haver um mundo exterior, né? E perceba, Descartes, ele não acredita que existe esse gênio, tá? Ele não acredita. Tem hora que ele fala isso, tem hora que várias vezes na primeira meditação ele fala isso: eu não acho que essas coisas são verdadeiras, porque se eu achasse que essas coisas são verdadeiras, eu seria que nem os malucos. Ele fala isso, né? Que nem os malucos que acham que a cabeça deles são feitas de vidro, ou que, sei lá, que os membros dele vão estourar. Eu não sou maluco, eu não acho que essas coisas existem. Só que o ponto que ele quer chegar é que, se esse ser existisse, a nossa experiência de primeira pessoa, nossa experiência do mundo, seria indistinguível da experiência que eu tenho agora. Então, por isso, a gente não teria justificação para acreditar, por exemplo, que existe um mundo exterior, ou que eu tenho mãos, porque existe a possibilidade disso ser apenas uma alucinação, não é? Então, eu vou falar aqui de outra versão mais nova dessa dúvida cética, mas só para falar. Aí, na segunda meditação, Descartes ele meio que triunfa sobre o gênio maligno, né? É uma passagem muito bonita da filosofia, que ele fala o seguinte: então eu comecei a segunda meditação supondo que tem esse gênio maligno que está me enganando em tudo. Então, será que eu não tenho justificação para nada? Será que não tem nada que eu possa saber? Não tem nada que eu possa saber que esteja imune à enganação do gênio maligno? E ele fala: ora, tem sim, né? Então, nesse caso, ele fala assim: ora, cético, você está errado. Por que você está errado? Porque eu supus a dúvida cética mais forte que eu poderia pensar, que é a ideia de que tem um gênio maligno me enganando o tempo todo. E mesmo sobre essa dúvida,
existem coisas que eu posso saber. Por exemplo, que eu existo. Então ele fala o seguinte: quando eu penso que eu existo, eu não posso estar errado. Por quê? Porque até para eu ser enganado em relação a isso, eu preciso existir. Então ele fala assim: se ele me engana, se o gênio maligno me engana, então eu existo, né? Logo, quando eu penso que eu existo, eu sempre estou certo que eu existo. Então essa é algo indubitável. Eu nunca posso estar errado quando eu penso que eu existo, porque para estar errado eu preciso existir, né? Esse é o argumento de Descartes, né? Então isso seria, às vezes na filosofia atual a gente chama isso daí de um bright spot, né? É uma crença que ela não pode estar errada, né? E, por outro lado, você tem crenças que as pessoas chamam de blind spots, né? De pontos cegos. Tem algumas crenças que é impossível que você tenha ela verdadeira, mas outras pessoas podem ter essa mesma crença sendo verdade. Por exemplo, você nunca vai poder crer que você está morto, né? Porque toda vez que você crê que você está morto, toda vez que você tiver essa crença vai ser falsa, né? Mas certamente no futuro eu vou morrer, e no futuro outras pessoas vão ter a crença de que eu estou morto, e essa crença vai ser verdadeira. Então perceber essa crença de que... Pera aí, rapidinho. Ô Adriana, espera um pouquinho que eu te levo de carro. Falta uns meia horinha, a gente vai lá comprar. Então tu me encontra lá. Onde é? Tá, Mangaiô, tá? Mangaiô. Certo? Então, essa é uma crença que eu não posso ter sobre mim mesmo. Eu não posso acreditar que eu estou morto. Eu nunca vou conseguir acreditar que eu estou morto e tá certo sobre isso, né? Porque isso é um ponto cego para mim. Outras pessoas podem acreditar que eu estou morto e está certo sobre isso. Eu nunca posso ter essa crença. Só que é o contrário, né? Quando eu acredito que eu existo, que eu estou vivo, eu sempre vou estar certo sobre isso. Então esse é um caso. E outras pessoas também, né? Outras pessoas podem ter essa crença de maneira correta, né? Então o que Descartes está falando, percebeu aqui, é que existe uma algo importante na característica indexical do eu, né? O eu ele é como você apontar para algo, né? Então quando eu falo eu quando eu penso o próprio ato de pensar isso já meio que garante a referência disso que eu estou pensando, né? Então é nisso que ele está, essa jogada que ele está fazendo, né? Então, por exemplo, quando eu penso numa árvore na minha frente, existe a possibilidade de eu estar apontando para algo que não existe, né? Eu estou vendo a árvore e apontando, ali tem uma árvore, eu posso estar apontando para algo que não existe. Mas dado o modo como funciona o sentido da palavra eu, sempre quando eu penso eu, de alguma forma isso garante que eu estou apontando para algo, né? Que seria o eu, né? Resta saber o que é esse eu, né? E aí na segunda meditação, o segundo passo de Descartes é tentar entender o que é esse eu. E também tem uma questão aí de memória, né? Porque tudo bem, quando eu penso que eu existo, eu estou certo quanto a isso, mas eu estou certo quanto a isso só no momento em que eu penso, né? Mas um segundo depois, eu não tenho certeza, eu não posso ter a certeza que eu existo daqui a um segundo, ou que eu existi daqui a um segundo, né? Porque aí já depende da memória, etc. Então são pontos bastante importantes. Mas a gente não vai ter tempo, a gente não vai poder lidar com isso agora, mas quem tiver interesse, são pontos interessantes. Então, um filósofo do século XX chamado Putnam, que é um filósofo bem importante, a gente vai falar de novo dele hoje,
apresenta uma versão moderna do dilema de Descartes, né? E ele fala o seguinte, talvez no futuro a medicina esteja tão avançada que ela seja capaz de remover o cérebro de alguém e mantê-lo vivo num reservatório de nutrientes, né? Então, sei lá, eu tenho um aquário aí com nutrientes e coloco o cérebro de alguém aí dentro e ele vai ser mantido vivo, né? Não parece uma possibilidade tão remota quanto a possibilidade de um gênio maligno, né? Dado o avanço da ciência, isso parece que isso pode ser o caso algum dia, né? A gente consiga manter um cérebro vivo fora do corpo. Então esse cérebro não receberia a informação sensorial do mundo. Então vamos pensar que a gente fizesse isso com o cérebro e, além do mais, a gente colocasse eletrodos no cérebro. A gente já sabe quais áreas do cérebro geram determinadas experiências, né? Claro que isso é absurdamente complexo, mas a gente está tendo algum conhecimento sobre isso, né? Vamos dizer que esse conhecimento avançou, a gente sabe estimular o cérebro em lugares certos para causar experiências, né? E vamos pensar que cientistas malévolos poderiam usar computadores para alimentar diretamente nosso sistema cerebral com estímulos elétricos e de modo que esse cérebro ele está recebendo estímulos visuais, auditivos, etc., que poderiam ser, por exemplo, indistinguíveis dos estímulos que você está recebendo agora, né? Então, a experiência de primeira pessoa desse cérebro numa cuba poderia ser indistinguível da experiência que você julga ter sobre o mundo, né? Então, a princípio, dado que me é dado avaliar, minhas experiências atuais, elas poderiam ser simuladas no meu cérebro por cientistas. E se esse fosse o caso, eu estaria pensando exatamente o que eu penso agora. Eu estaria pensando que eu estou numa aula, que eu estou dando uma aula e que eu tenho alunos, etc. Mas, na verdade, eu sou só um cérebro numa cuba, né? Então, essa é uma maneira de se expressar essa mesma dúvida em termos mais contemporâneos, né? Então, a natureza desse tipo de argumento é o seguinte, são suscitadas várias possibilidades de natureza cética, ou seja, possibilidades em que você tem as mesmas crenças que você tem atualmente, mas em que você não tem conhecimento, né? Então, por exemplo, nessa possibilidade de eu ser um cérebro numa cuba, eu teria as mesmas crenças que eu tenho no mundo real. Eu teria a crença de que tem uma árvore na minha frente, eu teria a crença, né, de que eu estou bebendo café, etc. Eu teria todas essas crenças, mas nenhuma seria conhecimento, porque eu não estou bebendo café, não tem uma árvore na minha frente. Eu sou um cérebro numa cuba. Então, isso é uma possibilidade cética, tá? É uma possibilidade que você tem as mesmas crenças que você tem atualmente, mas que essas crenças não são conhecimento, porque elas são falsas. E aí o ponto que o cético coloca é o seguinte, se eu não posso saber que essas possibilidades não se verificam, né? Se eu não posso explicar para você por que eu não sou um cérebro na cuba, se eu não tenho um argumento para dizer que eu não sou um cérebro na cuba, então eu não sei que eu não sou um cérebro na cuba. Mas se eu não sei que eu não sou um cérebro na minha cuba, como é que eu posso saber que eu tenho mãos, né? Obviamente, se eu tenho mãos, eu não sou um cérebro na cuba, né? Então, saber que eu tenho mãos implica eu saber que eu não sou um cérebro na cuba. Mas eu não sei que eu não sou um cérebro na cuba, porque eu não consigo dar um argumento, eu não consigo dar uma razão de por que eu não sou um cérebro na cuba. E disso se seguiria que eu não sei que eu tenho mãos. Então, se eu não souber que eu não sou um cérebro na cuba, eu não sei que eu estou usando calça azul, né? Porque o cérebro na cuba não usa calça azul, né? Então, de modo que se eu soubesse que eu estou usando calças azuis, crença implica verdade. Logo, é o caso de eu estar usando calças azuis. Mas se é o caso de eu estar usando calças azuis, cérebros numa cuba não usam calças azuis. Então, é o caso de eu não ser o cérebro numa cuba.
né? Então, o conhecimento de que eu estou usando calças azuis implica o conhecimento de que eu não sou um cérebro na Cuba. Só que eu não pareço ter uma boa justificação para acreditar que eu não sou um cérebro na Cuba. De modo, então, que eu não posso saber que eu estou usando calças azuis, né? Então, e assim o cético pensa, né? Para que eu possa saber alguns fatos sobre minha situação presente, eu tenho que ser capaz de excluir as possibilidades céticas. Só que não é muito claro como é que eu posso fazer isso. Não é muito claro como é que eu posso dizer que eu não sou um cérebro na Cuba. Não é muito claro como é que eu posso provar que eu não estou sonhando agora. Ou como é que eu posso... Professor, com licença, mas nesse exemplo, a gente não volta na mesma do gênio maligno, porque mesmo eu sendo um cérebro numa cuba, eu tenho consciência da minha existência. Eu sei que eu existo e que eu tenho um cérebro que está funcionando. Então, e isso é verdade, porque para um cérebro ser enganado, ele precisa estar funcionando e existir. De certa forma, sim, né? Dependendo do que o eu... ao que o eu refere, né? Se o eu se referir a um animal da espécie humana, eu penso que o eu se refere não está se referindo no caso do cérebro na Cuba, né? Ou no caso de uma simulação de um computador. Então, depende do que o eu refere. Mas aceitando que você pode saber que você existe, o problema é como sair daí para outras crenças, entendeu? Então, tudo bem, o cético pode até aceitar. Tá bom, você sabe que você existe. E aí? Você sabe o que mais, entendeu? Como eu disse, o modo como Descartes tenta sair do eu existo para outras crenças envolve provar que Deus existe. Então, em determinado momento, Descartes fala assim: olha só, eu tenho uma ideia de Deus na minha cabeça e eu tenho a ideia de que Deus é infinito. Mas, ora, eu sou um ser finito, de modo que eu não posso criar a ideia de infinitude. Isso aqui é bem complicado pensar porque que ele pensa isso, né? Ele tem uma premissa de que, de alguma forma, a causa precisa ser mais perfeita que a consequência, algo desse tipo. De modo que, se eu tenho uma ideia de infinitude, somente uma coisa infinita poderia criar a ideia de infinitude. E eu, por ser finito, não poderia criar a ideia de infinitude. Então, como eu tenho essa ideia de infinitude na minha cabeça e eu não posso ter criado ela, alguma coisa exterior a mim precisa ter criado ela. Como eu tenho a ideia de perfeição na minha cabeça e eu não sou perfeito, alguma coisa exterior a mim precisa ter criado essa ideia e precisa ser uma coisa perfeita, né? E essa coisa perfeita, pelo menos para a cabeça de um quase medieval, só pode ser Deus, né? Então, se eu tenho essa ideia de perfeição na minha cabeça, Deus, deve ter sido Deus que criou ela, porque eu não sou perfeito, não tem outras coisas perfeitas no mundo que não seja Deus. Então, Deus existe. E aí, a partir do Deus existe, aí Deus não é um sacana, Deus não está me enganando o tempo todo. Aí, a partir daí, eu consigo dizer, por exemplo, que o mundo existe. Mas você vê que é um caminho muito complicado, né? Então, é difícil você sair do eu existo para existe uma árvore, ou eu tenho mãos, por exemplo. Tá? Diga, Aldeciano. Professor, é que eu lembrei de um vídeo que eu vi. Eu não sei se é baseado naquele livro Eu, Robô. Eu acho que é, mas eu não li o livro, né? Mas o vídeo é bem interessante. É assim, o robô cria consciência. E aí o robô começa a filosofar e coisa e tal. E aí ele pergunta de onde ele veio e o homem vai e diz: ah, não, a gente criou, né? Aí ele vai chegar nessa conclusão: não, mas eu não posso ser criado pelo ser humano porque eu sou superior em todos os sentidos a um ser humano. Então só pode alguma coisa maior ter me criado. Aí ele vai e fala que foi o Deus robô que criou ele, que é uma coisa maior do que o ser humano, que é mais limitado. Então eu acho que talvez seja baseado em Descartes mesmo. Então, Descartes tem algo dessa premissa aí de que a causa precisa ser superior à consequência, o criador precisa ser superior à criatura, o que
é algo que é colocado em questão, por exemplo, por sistemas que se auto-organizam de alguma maneira, né? Como, por exemplo, a própria evolução, né? A evolução, você tem ali alguns processos aleatórios, alguns processos de relação, né? Vai morrendo alguns e ficando outros, e nisso você acaba criando criaturas complexas, né? Como o ser humano, uma criatura complexa que é capaz de questionar essas coisas, né? Mas Descartes, ele tem essa premissa. Aí depois você tem outra tentativa, que é de Kant, que é outra tentativa de sair do eu penso para a existência do mundo exterior. Só que aí Kant, ele não apela para Deus, mas ele meio que apela para uma noção de mundo exterior mais próxima a mim. Então Kant, ele tem essa ideia de que o mundo exterior é um mundo empírico. Então ele faz uma distinção entre as coisas em si, e essas a gente não sabe mesmo que existem. A gente sabe que existe, mas não sabe as propriedades que elas têm, e os fenômenos, ou seja, as coisas tal como ela aparece para mim e para outros seres humanos e tal. Então ele tem meio que uma prova assim de que eu penso, logo o mundo existe, mas aí é um mundo que não é tão totalmente objetivo, né? Até é complicado. Kant é bastante complicado, porque ele está o tempo todo andando assim numa linha bem fina para tentar fazer esse projeto funcionar. Enfim, mas o ponto aqui, falando de Descartes, é que só estamos diretamente cientes dos elementos dos sentidos, né? Então, se você tem essa perspectiva fundacionista tradicional, você só tem acesso direto aos seus sentidos. Se a gente pensar isso, que a gente só tem acesso direto aos nossos sentidos, aos dados dos sentidos, a gente vai sentir o peso do pensamento cético de Descartes, né? Porque minha experiência perceptual seria a mesma qualquer que fosse a origem dos dados dos meus sentidos, né? Então, se os dados dos meus sentidos são colocados ali por um gênio maligno ou por um cientista maléfico estimulando meu cérebro, minha experiência seria a mesma, né? E nesse caso a gente estaria numa situação epistêmica terrível, né? Porque a gente não seria capaz de ter conhecimento sobre o mundo exterior, porque se tem essa possibilidade, se a gente utiliza nossa percepção para ter o conhecimento do mundo exterior, a princípio a gente poderia ter a mesma experiência perceptiva, sendo o mundo exterior radicalmente diferente, né? Então, como eu disse, Descartes, ele não é um cético, que ele levanta essas dúvidas porque ele pensa que ele está em condições de dar argumentos para provar que essas dúvidas não procedem, tá? Então Descartes, ele pensa que ele pode derrotar o cético, por isso que ele coloca o cético. Só que o problema é que a argumentação de Descartes é um raciocínio a priori, né? Ou seja, com premissa, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, premissas que não dizem respeito ao mundo, mas aí, enfim, ele tenta demonstrar que Deus existe, depois que Deus é bom, e depois que, se Deus é bom, ele não pode estar nos iludindo o tempo todo, de modo que se a gente utiliza nossos sentidos, nossas faculdades da maneira correta, a gente tem que ter conhecimento, né? Então, o legado que Descartes deixa nesse ponto, ele não deixa de ser negativo, né? No sentido de que ele colocou um problema de maneira muito hábil, né? Ele respondeu, tem gente que não aceita, mas a gente pode até aceitar que ele respondeu o problema com eu penso, logo existo, mas sim, e o passo seguinte, né? Esse passo se mostrou muito mais complicado de dar, né? Então, por mais que você tenha alguns filósofos ali logo depois de Descartes que meio que compram a ideia de Descartes de provar a essência de Deus e a partir de Deus justificar nossas crenças, logo os próprios filósofos modernos viram que isso não era muito bom, né? Hume, por exemplo, viu que, esse negócio de vai provar a essência de Deus é um negócio muito mais
muito mais incerto do que minha percepção, né? Então eu estou apelando para a existência de Deus, que é um ser muito mais diferente, né? Sobrenatural, para provar que eu estou vendo uma árvore na minha frente, né? Então parece ser algo meio estranho aí, né? Tipo, em algum sentido, o conhecimento que eu tenho de que tem uma árvore na minha frente, ou o conhecimento que eu tenho de que eu tenho mãos, ele é muito mais seguro do que o conhecimento de se Deus existe ou não, né? E você fazer esse caminho, né, de provar Deus e depois provar que sua percepção é confiável, parece um caminho meio bizarro, né? Como eu disse, há vários problemas no argumento positivo de Descartes a favor da existência de Deus, né? Ele tem dois argumentos, na verdade, tá? Esse é o primeiro, que ele coloca, acho que já na segunda meditação. Ele tem outro que eu acho que é na quinta. Não vale a pena o argumento da quinta, ele é meio parecido com o argumento ontológico de Santo Anselmo, né? É a ideia de que Deus é definido como a entidade mais perfeita, de modo que se Deus não existisse, seria possível existir uma entidade mais perfeita do que Deus, que é a entidade que tem todas as características de Deus, mas existe. Então, como Deus, ele por definição é a entidade mais perfeita, ele tem que existir, porque senão ele seria contraditório com a sua própria definição. É um argumento também bastante interessante, né? Porque é um argumento totalmente a priori, ele sai de uma definição para chegar a um fato do mundo, né? E é um argumento que, desde que ele foi feito, na Idade Média ainda, por Santo Anselmo, os próprios filósofos medievais, eles duvidavam desse argumento, né? Eles achavam que tinha uma coisa errada com esse argumento, eles não sabiam muito bem o que estava errado com o argumento, né? Por isso ele é um argumento ele é tão fascinante, né, nesse sentido, né? Depois, com o maior conhecimento que a gente teve Diga, Luiz. Bruce, assim, toda vez o tempo que eu estudei Descartes, eu achava que ele propôs, ele dizia que a única verdade que a gente podia ter certeza era a de que eu existia. Mas, além disso, ele também propunha como verdade absoluta, para assim dizer, a existência de Deus. Sim. Ou eu que entendi errado? É isso Sim. mesmo? Inclusive tem um problema na filosofia de Descartes que chama o círculo cartesiano, que, assim, na ordem que ele vai explicando as coisas, primeiro ele prova que ele existe, depois ele prova que Deus existe. Só que, para ele, o fato de Deus existir que garante todo o seu conhecimento, inclusive o conhecimento de que você existe. Então, a existência de Deus ela é mais central até do que a existência do que sua própria existência, para garantir o conhecimento, né? Então, desde a época de Descartes, né, tem um filósofo contemporâneo de Descartes que chama Antoine Arnaud, que é um filósofo francês também, que ele é um cara bem inteligente, né? Descartes, falando um pouco mais da fofoca de como funcionava a academia naquela época, que é bastante interessante, né? Como eu falei, Descartes, esses filósofos, Descartes, Arnaud, Pascal, Locke, Hume, não estavam na universidade, porque a universidade estava ocupada por filósofos escolásticos, né? Filósofos ainda com tradição aristotélica, etc., né? Eles eram tipo outsiders. E aí, como é que Descartes fazia? Então, tinha um monge na época chamado Mersenne, que era um cara bastante importante, porque ele era um monge ligado em ciência, então ele estava ligado nas novidades científicas da época. Então ele trocava cartas com muita gente, com Descartes, com Pascal. E então, quando Descartes escreveu o livro, o Meditações, Descartes fez uma cópia e mandou para Mersenne, certo? De modo que Mersenne mandou essa cópia do livro de Descartes para algumas pessoas que ele julgava competente para comentar o livro. Essas pessoas leram o livro, mandaram de volta para Mersenne objeções,
problemas que eles encontraram com o livro, né? Fizeram tipo um parecer, como fosse para publicar um artigo. Aí Mersenne mandou para Descartes esses problemas, e nas edições mais completas das Meditações, você tem, no final das Meditações, você tem do tamanho do livro, né? Tipo, as Meditações não é um livro muito grande, tem umas 200 páginas, e as objeções e respostas tem outras 200. Então, né, você tem todas as objeções e Descartes vai respondendo uma por uma, né? E o Arnaud, ele aponta isso, né? Que existia um círculo aí que Descartes baseia a existência de Deus na ideia clara e distinta que ele tem de perfeição, por exemplo, e depois ele utiliza Deus para garantir que toda vez que eu tiver uma ideia clara e distinta, eu estou certo, né? Então, assim, e Descartes não só isso, o que ele quer, no final das contas, é provar, entenda, isso aí é muito importante, o que ele quer, no final das contas, é provar que a física funciona. Então, às vezes, a gente vê Descartes muito como um cara, nossa, é um subjetivista, né? Por quê? Porque a parte do livro dele que funciona melhor é a parte que ele ainda está na primeira pessoa, né? Porque aí depois ele vai provar que Deus existe, e outras coisas assim que já ficam mais viagem, entendeu? Então, geralmente a gente não lê muito essa parte, mas assim, o que ele quer fazer no final é provar que a física existe, funciona, e que a física descreve a essência do mundo exterior. Então, ou seja, que o conhecimento da física ele é tão seguro quanto eu existo. Quando eu falo, se eu lançar um objeto sem atrito, sem resistência do ar, não sei o que lá, ele vai fazer uma parábola e eu vou poder calcular a velocidade. Para Descartes, esse conhecimento aí é tão seguro quanto o conhecimento que você pode ter de primeira pessoa, tá? Então, Descartes, por mais que ele seja tomado assim como o pai do subjetivismo, porque tem o eu, né, o cogito, etc., no final das contas ele era um físico, tá? E o ponto dele todo era provar que a física funciona, mais do que considerações sobre o eu, etc. Então ele julga até essas considerações sobre o eu supérfluas. É bem interessante. Se você ler as meditações, ele fala isso, eu escrevi essas meditações porque alguém tinha que escrever, e eu estava sempre protelando isso, sempre deixava para escrever numa idade mais avançada, porque eu tinha mais o que fazer. Eu queria fazer era ótica, eu queria fazer era Descartes é bom em ótica, eu queria era fazer minha teoria sobre, entre aspas, gravitação, né? Porque a teoria de Descartes não tem gravidade, né? A teoria física de Descartes, só para te dizer, tudo funciona por contato, né? Então você tem, na verdade, o que te prende no chão é o ar que está em cima de você, tem várias partículas aqui te empurrando para o chão, e ele tem toda uma teoria de como é que o movimento funciona, né? Quando algo se movimenta, aí você cria vórtices em que o ar ele vem para o fundo ele faz esse movimento e tal, e a física dele tem muitas coisas certas, né? Obviamente essas coisas que eu estou falando aqui são bizarras, não são certas, né? Mas porque ele julgava a gravidade uma força sobrenatural, ele não queria ter forças sobrenaturais na física dele. Então a única força que ele julgava era por contato. Então como é que o Sol atrai a Terra? O espaço aí está todo cheio de partículas, de modo que o que você tem ali é uma partícula empurrando a outra. Então o Sol ele gira e aí ele forma um vórtice que é como se fosse uma maré que leva a Terra para a sua órbita, né? Então a teoria dele é mais ou menos assim. Então ele estava fazendo essas teorias e fazendo essas teorias de maneira matemática, desenvolvendo matematicamente essas teorias, né? Então entre Descartes e Newton, né? Newton é de 1790 mais ou menos, né? 100 anos, mais de 100 anos depois de Descartes. Entre Descartes e Newton, a física oficial, a física tomada como correta era a física de Descartes. Então Descartes era estudado na faculdade de física
porque ele tinha essas teorias de física que eram tomadas como corretas, até que Newton fez lá uma grande síntese da teoria de Kepler, etc, fez o princípio e foi tomado como a física clássica, a física newtoniana, né? Apesar de que na França isso não foi tão direto, porque os franceses ainda se apegaram um pouco a Descartes, ainda tentaram defender a física de Descartes, até o momento que viu que não tinha como, né? Que a física newtoniana funcionava melhor, explicava mais coisa, né? Mas só falando assim que a física newtoniana também ela não nega a física de Descartes como um todo, sabe? Tem coisas que estão na física newtoniana que já estão na física de Descartes. Por exemplo, o princípio da inércia. O princípio da inércia já está na física de Descartes. A ideia de que um objeto parado, ele vai continuar parado, a não ser que tenha uma força aplicada a ele. Um objeto em movimento, ele vai continuar em movimento constante, a não ser que alguma força se aplique a ele, né? Como força de atrito, algo desse tipo. Então, Descartes já tinha essa ideia, já tinha algumas noções como quantidade de movimento, já tinha algumas fórmulas que se mantiveram na física newtoniana, né? Apesar de que Newton, além de ter inventado a física, inventou o cálculo, né? Então ele inventou uma ferramenta matemática nova na qual ele expressou a física dele. Descartes ele não tinha cálculo ainda, não é? Então, assim, a física de Descartes ela é mais pobre também matematicamente porque não tinha as ferramentas na época dele, né? Tudo bem, Newton obviamente tem um grande mérito de ter inventado a ferramenta, né? Tipo assim, eu quero fazer a física, não tenho as ferramentas, deixa eu inventar as ferramentas aqui, deixa eu inventar toda uma matemática nova para eu poder expressar minha física nova, né? Então por isso que Newton é tão grande, né? Dito isso, Leibniz, que é outro filósofo da época de Newton, é um filósofo alemão, ele também inventou o cálculo mais ou menos ao mesmo tempo de Newton, né? Só que Leibniz ele não desenvolveu a física newtoniana, mas ele inventou também um cálculo ao mesmo tempo, e a notação que a gente usa hoje em dia no cálculo é mais de Leibniz do que de Newton. Mas Newton é um cara grandioso, né? Cuja magnitude só é comparável a Aristóteles, né? Porque Newton ele inventou um ramo todo da matemática, que é o cálculo, né? Você sabe que qualquer faculdade de exatas você tem cálculo 1, 2, 3, né? Então isso foi uma coisa que Newton inventou do nada, e Newton também utilizou isso daí para fazer uma teoria física que, por mais que hoje em dia tenha coisas mais avançadas, né, como mecânica quântica, etc., teoria da relatividade, é a física que a gente aprende na escola até hoje, né? Porque ela não está errada, ela tem algumas restrições de aplicação, né? Então, enfim, Newton é um grande cara, né? Mas voltando a Descartes, então tem outros argumentos contra o ceticismo que a gente vai considerar, que não é o argumento de Descartes, já que o argumento de Descartes é de que Deus existe, né? Então, uma resposta possível ao ceticismo cartesiano seria a indiferença, né? Então, isso aqui é uma resposta que é simplesmente você suspender o juízo, né? Seria a reação cética aos cenários céticos, né? O cético ele vai simplesmente suspender o juízo, falar, bom, então não sei, né? Vou viver minha vida aqui de boa, né? Se eu tiver com fome eu vou comer, enfim, vou fazer as coisas que eu faço normalmente, só que eu não vou ficar me colocando nessas questões, porque essas questões aí são teóricas, não levam a muita coisa, e realmente esse problema aqui é um problema real. Então o melhor que eu faço é suspender o juízo, ser indiferente a solução a esse problema. Então, qual é a solução do cético? É tipo assim, eu não vou entrar na aula de epistemologia, vou ficar do lado de fora. Vocês querem discutir esses negócios aí? Vocês discutam, não vão chegar a lugar nenhum. Isso é um problema real, vocês não tem solução, vocês estão se metendo a discutir isso para quê? Eu vou ficar aqui do meu lado de fora, vou aprender, vou aprender engenharia, vou aprender a construir prédio que é mais importante. Tem gente sem casa, vou fazer uma casa para alguém, é mais importante do que estar discutindo essas besteiras aí. Tá, basicamente essa é a posição do cético.
Se eu tiver numa Cuba, na Matrix, etc., minhas experiências nem por isso vão deixar de ser as mesmas. Então por que eu vou me preocupar com isso? Independentemente se eu estou na Matrix ou na Cuba, essas minhas experiências aqui não mudam em nada, né? Isso não muda em nada para mim. Eu estou na Matrix, eu estou na Cuba. Eu tenho essas experiências e elas vão continuar mesmo, eu vou viver, né? Vocês lembram lá do Matrix, do filme Matrix? O personagem mais interessante do filme é o cara que escolhe voltar para a Matrix, né? Não sei se você lembra disso. Tem um cara que ele foi acordado e viu, porra, a realidade é uma merda, entendeu? A realidade é eu estar nessa nave aqui, sujo, fugindo de robô o tempo todo, comendo uma gosma branca, horrível, todo dia. E tem hora que ele fala assim, ele vai falar com os computadores e fala assim, ó, eu entrego para vocês os rebeldes. Agora, por favor, me inclua de novo na Matrix. Porque eu quero sentir o gosto de um bife de novo, de uma carne bem suculenta. E aí, quando ele está discutindo isso, ele está num restaurante super chique, conversando com os agentes, né? Eu quero sentir o gosto da carne, eu quero ter essas experiências que eu tinha, que eram boas. E agora eu estou fora da Matrix, né? Mas assim, essa é uma solução, né, que na verdade não enfrentar o problema, que de fato é a solução que muita gente adota, né? Não muda nada da minha vida, eu vou continuar a viver. Mas assim, não está claro se realmente alguém seria indiferente ao fato da vida ser uma espécie de ilusão, né? E uma atitude desse tipo seria estranha vinda de um filósofo, né? Isso é, alguém que diz ser amante da sabedoria e alguém que diz estar buscando a verdade. Então, em que sentido você é um filósofo se você está ignorando essas questões, né? E essa é uma questão importante, né? Até que ponto a gente é indiferente ao fato de se nossa vida é uma ilusão ou não? Tem um experimento mental do Nozick, né, que é o cara lá da teoria do rastreamento, que chama o experimento da máquina da experiência. A ideia é o seguinte, você entraria... A ideia basicamente você seria o cara que voltaria para a Matrix, você conscientemente entraria numa máquina que te desse experiências do mundo que fossem distinguíveis da realidade, sendo que você vai ter várias experiências boas naquela máquina, né? Você entraria, né? É uma questão assim de relevância até moral, né? Você se colocaria na posição de ser enganado para ter boas experiências, sendo que você agora que está fora da máquina, você sabe que são experiências falsas, né? Tem um filme também muito interessante chamado Vanilla Sky. Vanilla Sky é a versão americana, só que tem a versão original, que é um filme espanhol que chama Abra los Ojos. Abra los Ojos. É a versão original, a versão de Hollywood é Vanilla Sky. E o filme é sobre isso, né? O filme é sobre um cara que é um cara bonitão, um cara super... Né? No filme americano quem faz é Tom Cruise. É um cara super mulherengo, né? Aquela ideia de cara bem sucedido, né? Ele é muito bonito, ele é muito rico, ele tem muitos bons carros, tem namoradas lindas, né? Acho que na versão americana as namoradas dele é Cameron Diaz e acho que Selma Hayek, alguma dessas atrizes espanholas, não lembro direito quem são as mulheres do filme original. E acontece que uma dessas namoradas dele tem uma briga porque eles estão terminados e ela joga o carro do penhasco e aí ele fica todo desfigurado, né? E ele meio que ele não aceita essa situação que ele está, ele usa uma máscara assim toda branca
E aí ele, por ele ser um milionário, imagina que isso aconteceu com o Elon Musk, né? Ele é um cara muito rico mesmo. Ele simplesmente abre uma empresa de inteligência artificial, de realidade virtual, e cria uma simulação para ele. Cria a simulação de que ele está na vida que ele tinha antes, né? De que não aconteceu o acidente e que ele continua com a mesma aparência, ele continua sendo a pessoa que ele está antes, né? Só que, pelo que eu lembro, ele mesmo não consegue ficar totalmente convencido da simulação, né? E aí é como se ele ficasse sussurrando na própria cabeça dele: abra os olhos, né? Abra os olhos, tipo, você está sonhando. E aí, mais um ponto de nós é que, assim, mesmo que você pudesse ter uma simulação perfeita, em que você não ficasse sussurrando na sua mente: abra os olhos, mesmo assim, você gostaria de fazer parte dessa simulação, né? Parece que a gente, no geral, a gente tem uma certa... A gente julga alguém que falasse assim, né? A gente julga essa pessoa como sendo, de alguma forma, covarde, né? Parece haver uma questão moral aí em não aceitar essa proposta, né? Parece que há uma questão moral que a gente julga que é importante viver o mundo real, né? Eu lembro da música de Belchior, né? Meu delírio é a experiência com coisas reais. A gente julga que tem um valor em você ter experiência da realidade, né? No geral, a gente toma como uma falha moral alguém que vive no mundo de fantasia, né? Alguém que não experiencia a realidade, não vê como as coisas são de fato, não sente as dores que um ser humano deveria sentir. E a gente, no geral, a gente julga como moralmente positivo, sei lá, o artista inconformado com a realidade, o artista, né, que sente a dor de ser humano, a dor de ser mortal, né? Então a gente tende, não sei o que vocês pensam sobre isso, né? Mas eu acho que a gente tem, no geral, essa perspectiva mais ou menos moral, né? De que alguém que está numa máquina de experiência, alguém que escolheu conscientemente viver numa simulação, alguém que não busca saber a verdade sobre sua vida, sobre sua experiência, de alguma forma, né, alguém que está faltando alguma coisa àquela pessoa, né? Que de alguma forma ela precisa acordar, né? Ela precisa abrir os olhos, né? Então eu acho que esse filme, né, principalmente na versão original, ele é bem bom por causa disso, né? Porque eu acho o nome muito bom: Abra os olhos, né? Abra os olhos, o que você está vivendo aí não é, tipo, de alguma forma mais vale viver sua vida real, mesmo você estando desfigurado, né? De alguma forma a gente pensa, esse é o ponto, de alguma forma a gente pensa que aceitar a situação atual, ou seja, no caso dele, aceitar que ele está feio, que ele está desfigurado, é uma virtude, e que viver no mundo da fantasia e que inventar uma empresa de realidade virtual para possibilitar que você viva nesse sonho a vida toda é uma falha de caráter, né? A gente pensa isso, né? Então essa posição cética de diferença, né, ela meio que tem, a gente julga ela, né? Tipo assim, pô, beleza, você quer fazer prédio, pô, alguém precisa fazer prédio, né? E é entendível que, se você está preocupado, sei lá, aprendendo cálculo, aprendendo várias coisas que são difíceis para fazer prédio, é entendível que você até dê menos importância para essas outras coisas. Mas daí a pensar que essas outras coisas não têm relevância, aí, né, essa fronteira aqui é mais complicada. Diga, Jamil.
Não é porque eu tava confundindo os filmes, mas eu entendi, é porque eu tava em dúvida se, tipo assim, se a pessoa, nessa situação que você tava colocando, a pessoa, ela, tipo, não tinha contato nenhum com a realidade, aí ela teve, escolheu voltar, ou ela, tipo, tava a realidade dela e escolheu ir pra essa Matrix, assim, essa aqui foi do novo filme, mas eu entendi. Então, no caso de Matrix, o cara escolheu voltar, porque ele viu a realidade, ele achou uma merda, não, eu prefiro viver na ilusão. E o cara de Abra os Olhos, ele também quer viver, ele também escolhe conscientemente viver na ilusão repetidamente, porque, como eu disse, a simulação não é perfeita, então eventualmente ele acorda daquele sonho, né, porque ele ouve, abre os olhos, ele acorda, e aí ele se vê na situação que ele está. Então o filme, ele até, né, o Luiz falou que ele viu na aula e achou uma viagem, porque o modo como o filme é montado, ele é desse modo, porque você vai entender isso de que o cara abriu uma empresa e fez uma ilusão mais pro final, e talvez você não entenda, porque o filme, ele vai mesclando sonho e realidade, né, a ponto de você não entender muito bem o que é que tem a ver uma coisa com a outra, a ponto de ser meio desconecto mesmo, porque você tem esses dois casos, né? A realidade dele, em que ele está com a máscara, então você nem vê, na verdade, a cara dele deformada. Não lembro se você vê em algum momento do filme, mas ele está com a máscara, e ele é rico do mesmo jeito, ele tem as mesmas coisas, só que na realidade que ele está no sonho, ele não está com a máscara e tal. Tá, então... Pessoal, mas você acha que na questão da moral, é moralmente reprovável da mesma maneira ou tem pesos diferentes nas duas situações? Você acordar da Matrix e você escolher estar, porque, querendo ou não, quando você estava na Matrix, aquilo ali era a sua realidade, né? Não, tudo bem. Se você só está sendo enganado, a gente diga, tudo bem, o cara não tem ele é um desafortunado, né? Tipo, ele é um cara que é um cérebro numa cuba e cientistas maléficos estão enganando ele. Então, nesse caso, você não culpa a pessoa. Mas eu estou falando assim do caso em que a pessoa decide ser enganada. A gente tem um peso moral em relação a isso. A gente pensa que essa pessoa, ela está fazendo alguma coisa errada, né? E no caso do cético, então eu estou tentando pegar. Então esse caso em que a pessoa decidiu ser enganada é o caso que a gente julga moralmente a pessoa, julga como covarde, etc. E o caso do cético, que é o cara que ele decide não se importar, eu sou indiferente ao fato de se eu estou na Matrix ou não, é um caso que é meio termo, né? É meio termo. Tudo bem, ele não está escolhendo ser enganado, né? Ele também, quem sabe ele esteja sendo enganado sem ele saber, mas o ponto aqui é que ele não liga, né? E a gente, por mais que não seja o mesmo caso da pessoa que escolhe ser enganado, é um caso também que eu acho que ainda resvala um pouco de julgamento, né? Álvaro falou assim, né? Zona de conforto, né? É uma palavra que a gente usa às vezes, né? Então a pessoa às vezes, né? Vamos pensar assim, no sentido menos metafísico, né? De enganação, nossa, o mundo não existe, mas assim, uma pessoa que nasce na classe média, pessoa branca, vamos pensar todas as posições de privilégio, a pessoa branca, cisgênero, de classe média, ou vamos pensar assim, até de classe média alta, que no Brasil a classe média está até meio empobrecida, né? Então tem até mais contato com a realidade. Vamos pensar uma pessoa, sei lá, né? Uma menina loura odonto que nasceu na família super rica. Então, de certa forma, ela não escolheu estar naquela posição, né? Mas de alguma forma ela tem algum conforto estando ali, e principalmente se ela tiver educação superior, etc.,
a gente meio que espera que ela pelo menos questione esse estado de coisas, pelo menos questione, né? E a gente tem um julgamento moral, como assim, se a pessoa, por mais que ela não esteja escolhendo conscientemente ser enganada de que a realidade é aquela, ela está convenientemente não se questionando, né? Então, de alguma forma, o cético que toma essa posição de para mim é indiferente, ele, de alguma forma, ele está convenientemente não se questionando, né? E isso tem, né? E por mais que o questionamento sobre, né, essas questões céticas até talvez seja fútil, no sentido de que provavelmente você não vai ter uma resposta, a gente julga que, sei lá, faz parte da experiência humana, né, trafegar por essas estradas escuras, né? Tentando usar uma metáfora aqui, não sei se foi muito boa, mas a gente pensa que faz parte da experiência humana se debater um pouco com isso, faz parte da experiência humana se debater um pouco com sua própria mortalidade, se debater um pouco com, sei lá, as vicissitudes do amor, né? Faz parte da experiência humana sofrer um pouco, talvez seja essa a ideia que a gente tenha, né? E que a pessoa que esteja se esforçando muito fortemente para ou escolhendo muito forte, não se questionar sobre essas coisas, ela está meio que falhando em algum sentido em ter essa experiência. Luiz Sobral falou: acho que o problema está em aceitar e se enganar. A ideia de ceder o controle para alguém que não tem intenção de ser honesto quanto à realidade tende... sim, então você ceder o controle para alguém que é desonesto com a realidade, isso aí é certamente questionável, né? Estou tentando aqui pensar no caso no meio termo, né, de que a pessoa simplesmente, que ela não é que ela cedeu o controle, mas ela tipo assim, não vou questionar muito sobre isso, né? Como, por exemplo, eu estou tentando dar esse exemplo do ponto de vista social, né? A princípio, eu sei que você estava se referindo à Matrix, Luiz. Então, esse caso extremo aí, certamente a gente julga. Mas, assim, mesmo nesses casos, assim, isso aí não é problema meu, a gente julga como um tipo de comodismo, né? Talvez o cético aqui, ele esteja tendo essa postura cômoda, né? Como é a postura da loirodonto que não questiona algumas relações que acontecem na sociedade, entendeu? Não necessariamente que ela precisa ser uma revolucionária, que ela vai mudar, mas assim, pelo menos a gente supõe que ela, pense aí um pouco sobre isso, né? Perca um pouquinho aí do seu bem-estar para pensar sobre isso, né? Daí seria a mesma coisa que a gente está falando pro cético, por mais que seja, realmente, que posição boa, te traz muita tranquilidade você ficar indiferente sobre isso, mas a gente espera que, você, ainda mais você que se diz um filósofo, né? Porque o cético é um tipo de filósofo, gaste um pouco aí de seu neurônio com esse problema, né? Mesmo que vá ser para não resolver, mas gaste um pouco aí, sofra um pouco aí, né? Então, há 3 tipos de respostas que a gente pode dar a esse problema cético. A gente vai ver todas as 3. A primeira é essa: aceitar que nossas crenças não têm justificação, né? E abraçar o ceticismo, falar, realmente, nossas crenças empíricas não têm justificação. Mesmo assim, a gente consegue fazer nossas coisas do dia a dia, né? Eu consigo comer, eu consigo pegar o ônibus sem pensar muito sobre isso. Só não vou me questionar muito sobre isso, porque aí eu vou entrar ao me questionar sobre isso, eu estou entrando num problema que eu não vou sair nunca mais. Então é melhor eu não me questionar. Em segundo lugar, a gente pode pensar o seguinte: legal você cético, legal que você acha que você pode suspender seu juízo sobre essas coisas,
Só que por mais que a gente não tenha justificação para essas crenças, também é impossível que a gente suspenda juízo sobre elas, porque faz parte do modo como o nosso cérebro funciona, que eu, ao ver uma árvore, eu formo a crença de que tem uma árvore na minha frente. Então, essa solução de que não, eu vou suspender o juízo, eu vou agir como eu ajo normalmente, mas eu vou suspender o juízo sobre se aquilo é verdadeiro ou falso, isso é um fingimento seu, porque você não consegue, você no fundo você sabe que você acredita em determinadas coisas, que você não suspende o juízo, você não suspende o juízo, é impossível. Da mesma forma, né, esse seria um questionamento que a gente coloca, por exemplo, vamos pensar no caso lá eu estou falando do Lorodonto, tá? Não tem nada a ver com mulher não, é só porque tipo, é um dos estereótipos assim, né, de padrão assim, essa pessoa ela muitas vezes ela pode falar o seguinte: não gosto de política, não gosto desses problemas, né, eu vou fazer minha yoga, eu vou Gratidão, etc. Mas assim, no fundo, o que a gente está acusando ela é do seguinte: assim, velho, você sabe desses problemas, você por mais que esteja protegida no seu mundo, você vê as coisas, você não é cega, você passa na rua e você vê um mendigo, só que na verdade você escolhe fingir que não está vendo, né? Então essa segunda opção seria acusar o cético disso, falar: velho, essa sua solução de que você vai suspender o juízo não é uma solução real, porque no fundo você não consegue suspender o juízo. Você está vendo essas coisas, entendeu? Você não consegue não formar crenças. Então, das duas, uma. Tudo bem, você pode aceitar que suas crenças são injustificadas. Mas você tem que assumir que você tem essas crenças, pô. Você tem essas crenças, você acredita que tem uma árvore na sua frente, você acredita que você está acordado, você acredita que você tem mãos. É impossível para um ser humano não acreditar nisso. Nosso cérebro é feito, do jeito que nós somos enquanto criaturas, nos força a acreditar nessas coisas. Diga, Luiz. Como o tempo dela já está acabando, eu vou só interromper o senhor aqui, porque lá no início, quando você perguntou se tinha alguma dúvida sobre a prova, eu tinha ficado calado porque eu não soube como formular a minha dúvida, e eu, no meio da aula, eu descobri. Eu tive uma dúvida que é porque a tese, a ideia de resposta ao argumento do regresso que eu tive foi uma possibilidade que o senhor me ensinou durante uns 5 minutos na aula de externismo, que foi quando o senhor falou que um fundacionista não precisava, ainda podia, mesmo se a pessoa sendo fundacionista, ainda dava para aceitar a tese do externismo no que diz respeito às crenças básicas. Aí eu tinha achado essa ideia interessante e achava que ela era que funcionava melhor. Só que aí para eu encaixar essa ideia, eu acabei tendo que explicar toda a tese fundacionista para no final inserir essa possibilidade como sendo a possibilidade que eu achava que respondia melhor. E aí no final das contas eu fiquei me perguntando se isso se tornou problemático, porque era uma possibilidade que foi mencionada brevemente. Na hora eu na hora eu não tinha considerado ela, ao ponto de levantar mais perguntas sobre. E eu queria comentar isso para ver se... Eu acho que é uma maneira possível de responder a questão. Na verdade, essa é a posição mais aceita hoje em dia, né? Um tipo de fundacionismo externista, né? Claro, você não vai ter possibilidade de desenvolver totalmente o fundacionismo e totalmente o externismo, né? E isso a princípio é um problema para a sua questão, porque você vai ter que desenvolver duas coisas, né? Mas assim, tudo bem, já que você desenvolveu o fundacionismo, você pode falar do externismo mais como do jeito que você falou, como uma possibilidade.
né? Porque aí você... Eu mencionei o externismo mais como complemento. Eu É. desenvolvi bastante o fundacionismo, porque no final, quando eu fui mencionar o externismo, eu mencionei mais como uma reformulação na ideia de crenças básicas. Eu falei, então, a ideia tradicional tem todas essas questões, e aí eu mencionei bastante elas, e no final eu falei, mas se a gente olhar essas crenças básicas a partir de uma perspectiva mais extremista, essas questões, elas se resolvem. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu acho duas páginas. eu acho que é uma maneira boa de responder, tá? Colocar só como uma possibilidade, porque aí você não se compromete em explicar totalmente o externismo. Tá, então, só porque a aula está acabando, então a terceira opção é refutar o argumento de Descartes, né? Refutar, propor uma prova diferente de que nós temos conhecimento do mundo exterior, tá? Então, quarta-feira a gente vai ver essas formas de reagir a essas posições céticas, tá? A gente já falou, acho que até bastante sobre o cético, né? Onde é que a gente poderia questionar. A gente vai falar um pouco sobre essa segunda posição, que é a posição de Hume, por exemplo, e a gente vai se concentrar mais na terceira possibilidade, que é de tentar refutar esses argumentos, tá? Então a gente vai ter pelo menos umas duas justificações, umas duas refutações a esse argumento, para tentar ver se funciona, né? Tá? Então é isso, gente. Tá? Até quarta. Boa prova para vocês, tá? Valeu. Tchau, gente.